Você acorda bem. O dia começa normal. Não aconteceu nada de errado. E de repente, sem aviso, sem motivo aparente, aquela sensação familiar aparece. O peito aperta. A respiração fica curta. O pensamento acelera. O estômago vira. Uma inquietação que você não sabe de onde vem e não sabe como parar. Você olha ao redor tentando identificar a ameaça. Não encontra nada. E isso piora tudo. Porque agora, além da ansiedade, você tem o medo da ansiedade. O medo de sentir aquilo de novo. O medo de que isso nunca vá embora. Se você já viveu isso, saiba que não está sozinho. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 18,6 milhões de brasileiros sofrem de transtornos de ansiedade. 1 em cada 10 pessoas que você conhece. Mas aqui está o que ninguém te contou. A ansiedade que você sente não é um defeito. Não é fraqueza. Não é loucura. É um sistema de alarme hiperativado. E quando você entende como ele funciona, você finalmente tem o poder de desativá-lo. Hoje vamos direto à ciência. De onde vem a ansiedade? Por que ela aparece sem motivo aparente? E o que você pode fazer de concreto para mudar isso? Não amanhã, mas hoje. Para entender por que a ansiedade aparece sem motivo aparente, você precisa entender o que ela realmente é. Não a definição do dicionário, mas o que acontece no seu sistema nervoso. A ansiedade não é um pensamento, não é uma emoção. É uma resposta fisiológica completa do seu corpo, uma cascata de eventos biológicos que foi projetada para te salvar da morte. Quando o cérebro detecta uma ameaça, real ou imaginada, a amígdala dispara um alarme. Em milissegundos, antes mesmo que você perceba conscientemente o que está acontecendo, o hipotálamo ativa o sistema nervoso simpático. Adrenalina e cortisol são despejados na corrente sanguínea. O coração acelera para bombear mais sangue para os músculos. A respiração fica rápida para oxigenar o corpo. Os músculos tensionam. Os sentidos se aguçam. Tudo isso acontece em menos de um segundo. É o sistema de luta ou fuga. O mesmo mecanismo que salvou seus ancestrais de predadores por milhões de anos. O problema é que esse sistema não consegue distinguir entre um leão na savana e um e-mail difícil do chefe, entre um predador real e um pensamento sobre o futuro, entre uma ameaça física e uma ameaça social. E para muitas pessoas, especialmente aquelas que cresceram em ambientes estressantes, que passaram por traumas ou que têm um sistema nervoso naturalmente mais sensível, esse alarme foi calibrado muito alto. Ele dispara com frequência. Ele dispara sem motivo aparente. Ele dispara quando não deveria. Você não está inventando. Seu corpo está respondendo a uma ameaça que seu cérebro identificou, mesmo que você não consiga vê-la. Então, por que a ansiedade aparece quando você está deitado na cama, quando está no chuveiro, quando está num lugar seguro sem nenhuma ameaça visível? Existem 3 mecanismos principais que explicam isso. O primeiro é a memória somática. O corpo guarda memórias de experiências estressantes, não como lembranças conscientes, mas como padrões de resposta física. Se você viveu situações de alta ansiedade repetidamente, o seu sistema nervoso aprendeu a entrar nesse estado, e com o tempo, ele começa a entrar nesse estado de forma antecipada, antes que qualquer ameaça apareça. É como um músculo que ficou tão treinado para tensionar que tensiona sozinho. O segundo mecanismo é a antecipação catastrófica. A mente ansiosa tem um padrão muito específico. Ela vive no futuro. Ela projeta cenários negativos, imagina o pior que pode acontecer, ensaia situações de perigo que ainda não aconteceram.
E como o cérebro não distingue bem entre imaginação e realidade, como você aprendeu nos vídeos anteriores, o corpo responde a esses cenários imaginados como se fossem reais. O terceiro mecanismo é a sensibilidade à incerteza. Pesquisas mostram que pessoas com ansiedade têm uma intolerância à incerteza muito acima da média. O desconhecido, mesmo quando neutro, é processado como ameaça. E como a vida é fundamentalmente incerta, o sistema de alarme fica em estado de alerta quase permanente. Esses três mecanismos juntos explicam por que você pode estar num lugar completamente seguro e seu corpo se comportar como se estivesse em perigo. A ansiedade crônica não é apenas desconfortável. Ela tem consequências físicas documentadas que a maioria das pessoas desconhece. Quando o cortisol, o hormônio do estresse, fica elevado de forma crônica, ele começa a causar danos sistêmicos. Pesquisas da Universidade Carnegie Mellon mostram que níveis cronicamente elevados de cortisol suprimem o sistema imunológico, aumentam a inflamação e elevam o risco de doenças cardiovasculares. A ansiedade crônica literalmente encurta os telômeros, as tampas protetoras dos cromossomos que determinam o envelhecimento celular. Pessoas com transtornos de ansiedade não tratados envelhecem biologicamente mais rápido. O sistema digestivo é devastado pela ansiedade. 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino. E o estresse crônico desequilibra completamente esse sistema. Síndrome do intestino irritável, refluxo, náusea crônica, frequentemente tem raiz na ansiedade. O sono é fragmentado mesmo quando você consegue dormir, porque o sistema nervoso simpático mantém o cérebro em estado de semi-alerta, impedindo as fases profundas de sono restaurador. E o cérebro, a região do hipocampo, responsável pela memória e pelo aprendizado, literalmente encolhe sob estresse crônico. A ansiedade não tratada ao longo dos anos prejudica a memória, a concentração e a capacidade de aprender. Isso não é para assustar. É para deixar claro que cuidar da ansiedade não é frescura. É manutenção básica do seu sistema operacional. Existem dezenas de abordagens para a ansiedade, mas vou te dar as três com o maior respaldo científico, as que as pesquisas mostram consistentemente como mais eficazes. A primeira é a respiração, 4-7-8. Desenvolvida pelo Dr. Andrew Weil com base em técnicas de pranayama, essa técnica ativa diretamente o nervo vago, o principal nervo do sistema parasimpático, responsável por desligar o estado de alerta. Você inspira pelo nariz contando 4 tempos, segura a respiração contando 7 e expira lentamente pela boca contando 8. Faça 4 ciclos. Em menos de 2 minutos, a frequência cardíaca cai, o cortisol diminui e o sistema nervoso começa a transitar do modo simpático para o parasimpático. A ciência chama isso de ativação vagal. Você vai chamar de alívio. A segunda é a exposição gradual. A ansiedade se alimenta de evitação. Cada vez que você foge de uma situação que gera ansiedade, você envia ao cérebro a mensagem de que aquela situação é de fato perigosa, e o medo aumenta. A exposição gradual inverte esse processo. Você se expõe à situação ansiogênica em doses progressivamente maiores, em ambiente seguro, até o cérebro aprender que ela não é perigosa. É o princípio da dessensibilização e é a base da terapia cognitivo-comportamental, a abordagem com maior evidência científica para a ansiedade. A terceira é o movimento físico regular. Uma meta-análise de 2023, publicada no British Medical Journal,
analisou 97 estudos com mais de 128 mil participantes e concluiu que o exercício físico regular é tão eficaz quanto medicação para a ansiedade moderada. 30 minutos de caminhada intensa 3 vezes por semana reduzem os níveis de cortisol, aumentam o BDNF, um fator de crescimento neuronal que literalmente regenera o cérebro, e modulam a resposta da amígdala ao estresse. Além das práticas de longo prazo, você precisa de ferramentas para o momento exato em que a ansiedade aparece. Porque quando a crise bate, você não tem tempo para filosofar. A primeira ferramenta é o protocolo 54321. Quando sentir a ansiedade subindo, nomeie imediatamente 5 coisas que você pode ver, 4 que pode tocar, 3 que pode ouvir, 2 que pode cheirar, 1 que pode saborear. Esse exercício força o córtex pré-frontal a se engajar, tirando o controle da amígdala e devolvendo ao cérebro racional. Em 60 a 90 segundos, a intensidade da crise diminui significativamente. A segunda ferramenta é a aceitação radical do momento. Paradoxalmente, lutar contra a ansiedade a intensifica. O que a pesquisa mostra, e a prática budista conhece há séculos, é que quando você para de resistir e simplesmente observa a sensação sem julgamento, ela perde força, não porque você a ignorou, mas porque você parou de alimentá-la com medo. Diga internamente: estou sentindo ansiedade. Isso é desconfortável, mas não é perigoso. Vai passar. A terceira ferramenta é o movimento corporal imediato. Quando a adrenalina entra na corrente sanguínea, o corpo precisa usá-la, porque ela foi produzida para movimento. Levantar, caminhar, sacudir os braços, fazer agachamentos. Qualquer movimento físico metaboliza os hormônios do estresse e acelera o retorno ao equilíbrio. A ansiedade não é o inimigo. É um mensageiro. Um mensageiro que foi calibrado errado, que dispara nos momentos errados, que fala mais alto do que deveria, mas que no fundo está tentando te proteger do jeito torto que aprendeu. Quando você para de lutar contra a ansiedade e começa a entendê-la, algo muda. Não instantaneamente, não perfeitamente, mas muda. Você começa a reconhecer os padrões antes de ser varrido por eles. Você começa a ter ferramentas para o momento da crise, em vez de se sentir completamente à mercê de algo que não entende. Você começa a construir um sistema nervoso mais regulado, não através de força de vontade, mas através de prática consistente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mas a ansiedade não precisa ser o seu destino. É um padrão aprendido, e padrões aprendidos podem ser reaprendidos. Isso leva tempo, leva paciência. Para algumas pessoas, leva acompanhamento profissional. E se você sente que sua ansiedade está interferindo significativamente na sua vida, eu te encorajo fortemente a buscar um psicólogo ou psiquiatra. Não é fraqueza, é inteligência. Me conta nos comentários. Qual é o momento do dia em que sua ansiedade é mais intensa? Escrever isso já é um ato de consciência. Se inscreva no canal e ative o sino, porque semana que vem continuamos essa jornada com mais ferramentas para transformar sua mente de dentro para fora.